Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós gravamos esse vídeo para as pessoas que têm sido dominadas pelo medo. O medo do que vai acontecer, o medo do que pode acontecer, o medo de outras pessoas, o medo de insetos, o medo de coisas, o medo de pessoas. Nós estamos gravando esse vídeo aqui para as pessoas que não conseguem dominar o medo. O medo é um sentimento, é uma emoção inerente ao ser humano. Ele foi criado para que o ser humano ficasse atento para o perigo, como um instinto de sobrevivência, né? O medo já vem de fábrica. O ser humano já é criado com essas emoções, inclusive a emoção no que diz respeito ao medo. Existem vários tipos de medo, como nós dissemos no início. É o medo de cair, o medo de outras pessoas, o medo de falar em público, o medo de insetos, o medo de animais, o medo de fracasso, o medo de derrota, o medo de perder. Diversos os tipos de medo, diversos os medos que atingem o ser humano. Mas o problema está em deixar que o medo domine todas as fases da vida. O medo em si não é um sentimento ruim, é como eu disse no começo, o medo é um instinto de sobrevivência. O medo nos assegura de que estamos correndo perigo. O medo nos prepara para alguma eventual disputa. O medo nos guarda de cair de algum prédio. O medo nos guarda de cair em um buraco. Quando você vê aquele adesivo escrito perigo, aquela placa dizendo atenção, risco de morte, cuidado, perigo, risco de morrer eletrocutado, risco de morte, de afogamento, risco de morte de acidentes. Então o medo é uma proteção do ser humano em si. O medo nos ajuda a guardar o nosso corpo, nos ajuda a ter uma medida de possíveis problemas, né? Uma medida de possíveis perigos. Então, por isso, o medo em si não é ruim, mas o medo em demasia, o medo descontrolado acaba atrapalhando a vida da pessoa. O medo em demasia faz com que a pessoa fique prostrada, que a pessoa ela não produza, não avance. Então o medo é causa de muita procrastinação. O medo é causa de muitos problemas que a pessoa pode vencer a partir do domínio desse medo. Quando a pessoa domina o medo em certas circunstâncias, por exemplo, né, ela tem o medo de fazer uma prova, ela está com medo de não passar naquele teste de emprego. Quando ela se domina, ela tem condições de vencer esse medo e, consequentemente, conseguir dar uma resposta àquela situação sem a emoção do medo, que certamente vai atrapalhar ela numa prova, certamente vai atrapalhar ela numa entrevista de emprego, certamente vai atrapalhar ela na evolução da sua vida. Então,
O medo em si, ele não é ruim. O medo, ele é prejudicial ou ele é infundado ou em demasia. É isso que nós temos que estar percebendo. Muitas pessoas não conseguem se aperceber do medo exacerbado, do medo descontrolado. Então, isso acaba afetando a nossa vida. Agora, nós falamos há pouco tempo, agora, nesse vídeo, sobre os tipos de medo, né? Sobre os diversos tipos de medo, sobre as diversas circunstâncias que causam medo, né? Mas existe uma maneira segura de você se precaver daquele medo infundado, daquele medo demasiado, daquele medo perturbador, daquele medo que atrapalha a sua vida, que não deixa você avançar. E muitas das vezes são os medos imaginários, os medos que atormentam a pessoa infundadamente. Um medo que não é um medo, não é de perigo real, é um perigo imaginário que ela se deixa levar, se deixa dominar. Existem algumas maneiras da gente controlar esse medo. Uma delas você encontra lá no Salmo 91. No Salmo 91 ele assegura a você, ele assegura que você está protegido, que você está guardado, que Deus ele te protege desse mal, guarda, ele te livra. Sabia que na Bíblia existe 366 temas. Estou contigo. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia 366 vezes, para você não temer, você não duvidar de que você tem a proteção de Deus. Uma das maneiras de você vencer o medo é lá no Salmo 91. Você conhece o Salmo 91? O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa potente, esse diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, em não serás atingido. Está lá no Salmo 91, a partir do versículo 2. Esse pode ser um antídoto. Você domine o seu medo. Porque quando há uma segurança, nós não nos deixamos levar pelos medos irracionais, pelos medos infundados, que muitas das vezes atrapalham a nossa vida. Deixamos de conquistar muitas coisas pelo medo, por causa do medo. Então,
Mas, pessoal, olha, a gente são esses tipos de medos infundados, os medos que não são reais, não são perigos reais, não são aqueles que nos garantem sobreviver, são medos imaginários. Esses medos atrapalham muito a pessoa a desenvolver, seja ela profissional, financeira, espiritual, seja ela familiar. O medo de perder, o medo de morrer, o medo de conquistar. Tem gente que tem até medo de ficar rico. Por incrível que pareça, mas existe pessoas que têm medo de prosperar. Há um medo subconsciente, porque ela acha que o dinheiro vai fazer ela fazer uma pessoa, fazer ela ser uma pessoa má. Ela acha que todo mundo que tem dinheiro não presta, de alguma forma roubou. Então ela cria esses medos infundados que ficam no seu subconsciente, que a impede de até mesmo prosperar e progredir na vida. Então, mais uma palavra para você guardar, está escrito lá no livro de Mateus. Deus, ele falou diversas vezes: olha, não temas, não temas. Uma delas é essa aqui, ó. Ele falou o seguinte: eu estarei até a consumação dos séculos. Ele garante que vai estar com você todos os dias da sua vida. Ele garante que vai te guardar, garante que vai te proteger. Deus, ele fala lá no Evangelho de Mateus que a gente não tema os que matam o corpo, que tema a Deus, que é aquele que pode matar o corpo e fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Então, vigie seus medos, domine seus medos, porque quando a gente domina o medo, a gente consegue trazer a confiança na nossa vida. Quando nós estamos confiantes, nós estamos seguros, nós conseguimos superar aqueles medos infundados, como é o caso do Salmo 91, que diz que você sabe que Ele é teu refúgio, você sabe que Ele vai te guardar, que Ele vai te proteger, não vai andar assustado nem temeroso de tudo e de todos. Você vai ter domínio sobre os seus medos. Essa é a nossa palavra a respeito do medo. Guarde isso com você, não temas. 66 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano, inclusive o ano bissexto. Então, guarde essas palavras com você. Um dos antídotos para você que se sente sempre atemorizado, com medo em demasia, com medo infundado, muitas vezes infundado. Então, o antídoto, a solução é a palavra de Deus. É guardar no seu coração, nos seus pensamentos, as palavras de Deus que te promete que habita do esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Ele diz, cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro.
A sua verdade é pavês escuro, não te assustará, olha aí, do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Essa é a garantia. Você que tem medo, que tem andado atemorizado em demasia, para que você venha se guardar, para que você venha ter livramento, a proteção de Deus. Creia, confie na palavra de Deus, porque essa não falha e nem volta vazia. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, grande, rica e abundantemente, que Ele possa guardar, te proteger e te livrar de todos os males, que Ele te dê longevidade e que Ele mostre para você a salvação. Invoca o Senhor que Ele vai te livrar da angústia, desse medo infundado que tem dominado todas as áreas da sua vida. O socorro é o Senhor, o socorro é a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você, até uma próxima vez. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Não se esqueça, comente, compartilhe se isso ajudou você de alguma forma. Compartilhe com seus amigos, familiares e inscreva-se nesse canal. Até breve, um grande e forte abraço, que Deus abençoe a todos.